Como aqui é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso 9. Eu sou o Carlos e hoje não há companhia. Hoje estou a gravar o episódio sozinho. Era suposto ter aqui o Alex hoje, mas não deu para ter companhia do Alex, como é habitual. E então a agenda será um pouco mais pequena, mas de qualquer maneira teremos alguns assuntos para falar. E no próximo episódio, obviamente, o Alex estará cá. Não me chateei com o Alex, e o Alex chateou comigo. Nem o Alex desistiu do falso nome, nada que se pareça. Portanto, apenas há situações que acontecem e por isso vou gravar o episódio sozinho hoje. E com certeza será. Eu acho que o primeiro episódio eu cheguei a gravar sozinho. Ou se vocês forem ao Spotify, tenho lá o primeiro episódio. Que salvo erro foi quando o Ruben Amorim veio para o United. E até foi aí que surgiu a ideia um pouco do falso 9. E acho que esse episódio eu gravei sozinho e foi mesmo só um piloto para, no fundo, para testar um pouco as ferramentas de edição e basicamente é isso. Foi para testar as ferramentas de edição, as ferramentas de gravação também, que era importante, obviamente. E pronto, criar já o primeiro episódio só para já deixar o falso 9 a ser conhecido por toda a gente. Mas passando à frente disso, não é? Temos alguns assuntos para falar hoje e mais uma vez, como sou eu, vou tentar deixar aqui a agenda rápida para que vocês possam ver isto caminho do trabalho nesta terça ou quando estiverem a voltar e ser sempre rápido. E obviamente vou começar por talvez o resultado mais surpreendente este fim de semana, o Aston Villa 2, Arsenal 1. Antes disso, até quero dizer que alguns destes jogos este fim de semana foi um pouco complicado de eu assistir porque tive de viagem, mas consegui assistir um pouco deste Aston Villa Arsenal. Este, salvo erro, é apenas a segunda derrota do Arsenal esta época. A primeira tendo sido contra o Liverpool. Nós falámos algumas vezes dessa derrota aqui. Um jogo que o Arsenal também perdeu com aquela bola parada, com aquele livre do Szoboszlai. E apesar de até ter nesse jogo um número de expected goals igual ao número de expected goals against, que foi 0.5. E agora obviamente perdeu com o Aston Villa e foi também um pouco balanceado, o Arsenal com 1.9 de expected goals e o Aston Villa com 2.1, mas obviamente o Aston Villa com o maior número de expected goals. Mas parece-me que era uma derrota. O Arsenal, que era uma equipa que tinha vindo a ficar cada vez mais forte e a se mostrar forte, a superar todas as adversidades que até agora tinham aparecido. E pareciam aquela equipa um pouco como era o Liverpool nessa temporada. Eu acho que também já fiz essa comparação aqui algumas vezes, em que parecia imbatível. E o Arsenal durante os últimos 10 jogos pareceu quase imbatível. Não houve assim nenhum jogo em que o Arsenal tenha realmente sofrido para ganhar. Lembro-me talvez do jogo contra o Crystal Palace, que o Arsenal jogou em casa. E tirando isso, não me lembro de haver assim outro jogo que tenha sido complicado. Do Sunderland, obviamente, que o Sunderland é uma equipa em ascensão, que este fim de semana também perdeu 3-0 contra o Manchester City. Pena que o Alex não está aqui para falar um pouco deste jogo, porque ele com certeza veio esse jogo e poderia dar mais um pouco de opinião sobre como é que o jogo se desenrolou e como é que o City se conseguiu superiorizar a este Sunderland, que tem sido uma equipa sensação da Premier League. Mas sim, voltando ao Arsenal, um resultado que no final de contas olhamos para o que foi a prestação do Aston Villa e ambas as equipas podiam ter saído com um resultado positivo deste jogo. O empate seria justo, obviamente no final olhamos para toda aquela confusão, literalmente o último lance do jogo, existe toda aquela confusão na área e depois obviamente o Aston Villa leva o melhor e acabam por ganhar o jogo. Mais uma vez o Aston Villa, que tem sido uma equipa que no início da época não marcava há 4 jogos, salvo erro, 3-4 jogos,
e agora já estão numa posição muito alta na tabela. Salvo erro, o Aston Villa estava em terceiro, pelo menos até a semana passada, e agora também estou aqui a confirmar enquanto estou a falar. Sim, neste momento está em terceiro, continua em terceiro, está apenas a 3 pontos do Arsenal, e o Manchester City também agora está a 2 pontos com a vitória do Sunderland. Portanto, os 3 primeiros lugares estão bastante próximos uns dos outros, apenas separação de 3 pontos, uma vitória. Obviamente, quando falamos do Arsenal, uma vitória de separação, se calhar é muito, não é? Porque o Arsenal tem sido uma equipa que tem sido bastante sólida, portanto, mas não deixa de ser interessante que temos esta proximidade de pontos. Obviamente que se olharmos até abaixo, até por exemplo, vou pegar num exemplo até o 10º lugar, que é onde está o Liverpool, top 10, quem diria, dia 8 de dezembro estaria o Liverpool em 10º lugar. O Liverpool está com 10 pontos e o Arsenal está com 30, o Liverpool está com 23 pontos e o Arsenal com 33. Portanto, 10 pontos no fundo separam estas equipas. Ou então, se quisermos ser um pouco mais precisos, vá lá, 3 vitórias separam o Everton do Arsenal, o 7º do primeiro lugar. E portanto parece que há aqui uma proximidade das equipas que, se calhar na época passada, para esta altura já estava a ser criado um fosso. Estou a dizer, mas eu penso que pelo menos em fevereiro já havia esse fosso e já se sabia que o Liverpool ia ganhar a Liga. Mas senti isso logo no início da época passada, que as equipas não estavam tão fortes. Do outro lado da tabela temos obviamente o Wolverhampton, que ao fim de 15 jogos agora, estou a gravar, eles estiveram agora a jogar contra o United e acabaram por perder 4 outra vez, apesar do jogo em certa parte, em certo momento, tendo estado empatado a uma bola. Já pronto, só têm 2 pontos, resultado obviamente de 2 empates, não é? E agora vão jogar contra o Arsenal. Isto para dizer que do lado oposto da tabela, o Wolverhampton parece-me quase certo que vão descer. Tem sido uma prestação péssima na Premier League este ano. Por outro lado, temos o Burnley e o West Ham, até o próprio Nottingham e o Leeds, que estão separados por 5 pontos, o Fulham com 17, o Brentford com 19, portanto, do Burnley para a frente, nota-se que não há assim ainda pode mudar muita coisa e também vai depender muito dos calendários que têm. Por exemplo, o West Ham agora irá jogar com o Aston Villa, que mais uma vez está no ascendente, muito provavelmente irá ganhar este jogo contra o West Ham. O Burnley joga contra o Fulham, que o Marco Silva tem-se queixado e bem de não ter uma equipa competitiva este ano, não ter uma equipa forte e até estar a criar algumas invenções que eu pessoalmente sou fã, como o YOB no meio, mas obviamente é uma equipa que não está tão forte como em anos anteriores, e a falta de investimento obviamente é notório. Mas como já temos dito em alguns episódios, eu tenho reforçado isso, este ano parece que temos uma liga competitiva e realmente é bastante interessante ver os jogos em ambos os lados da tabela. Talvez quando olhamos para um jogo com o Wolverhampton não é tão interessante, mas tudo o que seja que exclua o Wolverhampton acaba por ser um jogo interessante de se ver e no fundo é isso, é um jogo interessante de se ver e vale sempre a pena, e é sempre melhor do que ter uma liga que seja já definida à partida, onde os 3 que sobem são os 3 que descem, e obviamente não é isso que queremos. Por outro lado, podemos também falar um pouco posso também falar um pouco do Liverpool, o hábito de falar de nós. Eu posso falar um pouco do Liverpool. A grande notícia desta semana foi que o Salah deu uma entrevista bombástica, deu uma de Ronaldo a querer ser do Manchester United há uns anos, quero dizer há 3 anos, mas o tempo passa tão rápido que eu não sei se foi há 3 anos ou mais, ou menos, mas provavelmente são 3 anos. Deu uma entrevista bombástica, já não está no plantel para defrontar o Inter de Milão na Liga dos Campeões esta semana. Irá para a Liga para a Liga das Nações Africanas. Parece-me que a relação com o Slot está quebrada. Eu acho que é uma relação complicada não só para o Salah,
mas com o resto dos jogadores não sei se já houve ali uma perca de confiança no treinador. Obviamente os resultados não têm sido os melhores. Ultimamente o Liverpool teve a proeza de empatar com o Leeds, que finalmente parece que o Daniel Farke percebeu que com os jogadores que tem não pode tentar jogar como o Burnley jogou com o Company há 2 anos, em que tinha aquele estilo aquele estilo de equipa grande, e obviamente não podia jogar assim. A coisa correu bastante mal, a nível de equipa correu mal, a nível obviamente pessoal do Company correu muito bem, e isso depois, pronto, vale o que vale para as equipas ter um treinador ter um treinador de carreira, não é? Como se chama. Mas pronto, no caso do Liverpool, consegui empatar com o Leeds, que, pronto, como eu disse, finalmente percebeu que identidade é que tem que ter na Premier League. Houve esse problema com o Salah. É complicado perceber se realmente há aqui já uma quebra de confiança com o treinador, no fundo, se os jogadores, se a equipa está a ser construída à volta de jogadores que se calhar já passaram do seu peak, como o Van Dijk e o Salah, jogadores que têm tido prestações absolutamente miseráveis esta temporada. O Van Dijk especialmente, e quase que tem passado um pouco pelos pingos da chuva no sentido das críticas que têm sido feitas, em comparação, por exemplo, com as críticas que são feitas ao Salah. E lá estava aqui a ver uma notícia enquanto estava a fazer este ponto. O Arne Slot admitiu que não faz ideia se o Salah jogou o seu último jogo pelo Liverpool depois do extremo ter questionado o seu futuro depois do empate 3-3 contra o Leeds. O Liverpool, mais uma vez, uma situação bastante complicada. Eu acho que tanto eu como o Alex já comentamos isto várias vezes, e no fundo quase todas as semanas temos a oportunidade de comentar isto, porque de facto não deixa de ser uma situação um pouco caricata. Não sei se única, mas pelo menos da minha experiência, uma equipa que tenta fazer uma de Galácticos 2.0 é a minha opinião, e acho que temos um podcast com esse título. As coisas obviamente não correm bem, porque no futebol não existe, simplesmente não se vai pôr 11 melhores jogadores a jogar ou vamos comprar os 11 melhores jogadores para cada posição e está feito. Isso obviamente não funciona assim. Para cada Zidane é preciso ter um médio defensivo, um Makelele, não é? Portanto, eu acho que houve bastante erros de casting, obviamente. O Kerkez, obviamente, para mim até agora tem sido o maior. Não digo que não seja um jogador que se possa revelar ser útil, mas acho que beneficiou de estar num coletivo em que se conseguia destacar. E depois aqui, tendo jogado, salvo erro, 1 ano na Premier League, passar para um Liverpool de um Bournemouth é completamente diferente, tanto a nível de exigência como também a nível da atmosfera do clube e tudo isso. Por outro lado, temos o Frimpong, que tem sofrido com lesões. Temos o Isaac, que marcou um gol há tempos, o seu primeiro gol com a camisola do Liverpool, e nós não fizemos episódio nessa semana, portanto foi há 2 semanas, salvo erro, que esse gol aconteceu. O Wirtz também marcou um gol que não foi gol, que teve sorte de ser desviado, se uma bola ia para a bandeirola de campo. Tirando os números, no jogo corrido, a tática não parece beneficiar ninguém, nem os que já lá estavam, nem os que entraram, o que é estranho, e também liga um pouco o que foi dito aqui algumas vezes, que é o Slot, o ano passado, apanhou a carruagem do Klopp, e este ano, tentando implementar a sua ideia, as coisas estão a correr muito mal, e se calhar era, em termos, se calhar para ele foi melhor o ano passado ter aproveitado essa carruagem e garantir a liga, que se calhar era um treinador inteligente faria, porque já tinha jogadores que estavam bastante identificados com a tática com o plano de jogo do Klopp, e as coisas poderiam correr bem, e correram. Mas este ano obviamente terão de ser feitas questões, e foi também levantada, foi noticiado que a bordo do Liverpool tinha colocado uma condição para a permanência do Slot, que seria não perder os 2 jogos, que seria o Leeds e o próximo jogo.
e neste caso o próximo jogo do Liverpool é o Brighton. Portanto, veremos se isso realmente vai acontecer. Não perdeu, obviamente, contra o Leeds, mas empatou. E empatar contra o Leeds, penso que quando se mete estas condições, e tendo em conta que estamos a falar do Leeds, não se espera provavelmente um empate, mas espera-se com certeza uma vitória, como se espera sempre, apesar das vezes as expectativas serem muito dispares da realidade. Mas sim, acaba por ser uma situação bastante complicada no Liverpool, tanto para o treinador. Não acho que mudar de treinador vá resolver, até porque o Liverpool não tem uma história de estar sempre a mudar de treinadores, e acho que não será essa a solução. Mas por outro lado, eu acho que já estou, não estou farto de falar sobre isso, mas eu acho que todas as semanas vou pegar neste assunto, porque simplesmente a expectativa que havia para o Liverpool e o que efetivamente está a ser a temporada do Liverpool tem sido bastante desapontante. E acho que não há um único culpado. Não posso estar aqui a dizer o culpado é o Arne Slot, o culpado é o Mohamed Salah, o culpado é o Van Dijk, o culpado é o Frimpong, porque não é, culpados são todos. E há uma estrela que brilha na equipa do Liverpool, que é o Szoboszlai, por basicamente jogar em 4 posições distintas. Esta temporada até tem jogado mais como lateral direito, apesar de não ser lateral direito. E depois acaba por também a equipa por sofrer, porque se o Szoboszlai vai jogar lateral direito, depois não está a jogar na sua posição natural, que seria como um 8 ou até como um 10, ou tendo o ano passado até jogado como um falso 9, junto às vezes com o Curtis Jones, quando o Liverpool não jogava com um avançado. Portanto, acaba por também não tirar melhor proveito dos seus jogadores. Por falar em falsos novos, eu esqueci-me de falar do Merino quando abordei o Arsenal. O Merino tem sido simplesmente fantástico na sua nova posição. Acho que já mereceu uma nova posição na sua carta do FIFA ou do FM, ali com o center forward. Simplesmente tem sido fantástico a jogar como falso 9. Houve um jogo esta época, salvo erro, contra o United. Não tenho a certeza se foi contra o United, mas acho que foi contra... sim, foi o jogo em casa, exatamente. Foi o jogo em casa que foi o primeiro jogo da temporada, até. Acho que até foi literalmente o primeiro jogo para abrir a temporada, em que obviamente o Arsenal ganha 1-0 ao Manchester United. Mas ali o Merino, salvo erro, o Merino andava a jogar ali. Não tenho a certeza se foi neste jogo. Até posso estar eu estou aqui a confirmar, porque obviamente eu não me lembro. A minha memória para eventos que já se passaram há tantos meses é complicado. Neste caso, realmente o que aconteceu foi que nem sequer chegou o Merino nem sequer chegou a jogar neste jogo, mas houve um jogo em que o Merino normalmente joga médio centro. Houve um jogo em que ele teve a jogar como um 9 puro. Eu não me lembro sinceramente qual foi o jogo. Eu estou a tentar olhar aqui para as stats do Arsenal, mas não consigo me lembrar qual foi esse jogo. Não sei se foi o jogo contra o Leeds, em que o Merino, se calhar é um pouco mais para a frente, porque provavelmente é num dos jogos em que o Merino tem que substituir o Gyökeres. Por isso eu não me lembro perfeitamente. Mas sim, jogou a médio centro, chegou ao 9 puro, estar ali a jogar no ombro do defesa, e obviamente nessa posição, nesse papel não funcionou, mas como falso 9 tem sido fantástico, vindo ao meio, baixando um pouco para não para construir, mas para jogar, para fazer, para dar mais um toque, para ajudar um pouco, não na construção, mas mais uma vez, mas para receber um passe e lançar um jogador. Eu lembro-me perfeitamente daquele gol contra o Trossard. Isto não está assim tão para trás que a memória não falha, mas aquele repasse que ele faz para o Trossard para marcar um gol contra o Tottenham, excelente. E acho que o Arteta, só para acabar o ponto do Arsenal, tem sido simplesmente fantástico em adaptar os jogadores e tem uma equipa tão boa e jogadores tão peculiares como o Calafiori, que no fundo é a alma do lado esquerdo do Arsenal, e tem sido simplesmente fantástico o que tem feito.
o que tem feito esta época. E acho que no fundo são os pontos principais. Também não queria alongar muito este episódio porque estou aqui a falar sozinho há 20 minutos e será suficiente certamente para vocês. E acho que sim, acho que vamos ficar por aqui. Até o final deste ano seguramente teremos mais um episódio, ou 2 pelo menos. Este ano não tenho certeza como é que vai funcionar. Eu estou agora a ver aqui as Match Week. Teremos uma Match Week este sábado, teremos também uma Match Week antes do Natal. E depois teremos obviamente a Match Week do Boxing Day. Boxing Day que este ano só tem um jogo, que é o United Newcastle United. Manchester United e Newcastle United, dos Estados United, e ainda temos a Match Week de 30 de dezembro a 1 de janeiro. Portanto, até o final do mês ainda temos, na verdade, 16, 17, 18, 19. Ok, temos ainda 4 Match Weeks neste mês de dezembro, portanto, ainda temos bastantes jogos e ainda temos aqui temos pelo menos, salvo erro, portanto, estou a olhar aqui para a Match Week 16 a fim de semana, Match Week 17 também a fim de semana, Match Week 18 fim de semana, Match Week 19, ou seja, antes do final do ano, já começa numa terça e acaba numa quinta, e depois temos já dia 3 jogos outra vez, portanto já temos outra vez jogos a meio da semana. Mas pronto, malta, por episódio de hoje é tudo. Espero que tenham gostado do episódio, apesar de ser um monocast no fundo. E estaremos cá para a semana. Como sempre, não se esqueçam de nos esquecer. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, como o Instagram, YouTube e Spotify, Falso Novo Pod em todas essas redes sociais. E até lá, como sempre, aproveitem o futebol e aproveitem também aqui a decoração que eu não fiz a questão de dizer no início, mas tiveram aqui uma boa decoração durante todo o episódio. É isso, malta. Muito obrigado e até uma próxima.